Alguns dias atrás eu postei aqui no canal um vídeo falando sobre o sistema de repetição espaçada, que é uma metodologia que pode ser usada junto com o seu estudo de japonês e também de outras línguas, e falei do aplicativo Anki, que é para você automatizar o uso dessa metodologia. E se você ainda não conhece todos esses termos, né, repetição espaçada, Anki, baralhos, cartas, se isso não é familiar para você, eu recomendo que antes de ver esse vídeo de hoje, você assista aquele vídeo para você se contextualizar e poder entender ele melhor. Mas vamos lá. O sistema de repetição espaçada, o modo clássico de utilizar ele é você estuda alguma coisa e aí aquelas informações que você precisa transferir para sua memória de longo prazo, você monta cartas para você constantemente revisar. E quando não existia aplicativo, não existia computador, isso era feito colocando as cartas de papel mesmo em caixas diferentes, né? E cada caixa representava de quanto em quanto tempo você ia revisar cada caixa. E cada vez que você errava uma informação, ele voltava para a caixa onde você revisa mais vezes. Depois foi inventado os aplicativos aí, a gente não precisa mais fazer isso daí. Tudo ficou eletrônico, ele já gera automaticamente pra gente. Mas como eu disse, o modo clássico é baseado em você estar estudando e aí você monta cartas com aquele conteúdo que você quer memorizar. Essa é a maneira clássica de utilizar o sistema de repetição espaçada e também o próprio Anki. Foi assim que eu comecei, inclusive, a utilizar ele, vendo artigos de pessoas que utilizavam ele assim. O grande precursor disso na língua japonesa é o Katsumoto, do alljapaneseallthetime.com, um site muito bom dele. Ele, de certa forma, é um precursor dessa metodologia e ele tem muitos artigos lá que ele fala sobre isso. Entretanto, com o passar do tempo, começaram a surgir a disponibilidade de você pegar baralhos prontos para estudar. No começo, existia o recurso de você importar e exportar. Esse recurso foi criado com o objetivo de fazer backup, mas depois foi inventado o recurso de você compartilhar com outras pessoas. Consequentemente, surgiram baralhos prontos aí que vem com 1000 frases, 2000 frases, ou todas as palavras do nível 5 do exame de proficiência, ou do nível 4, nível 3. Enfim, existe uma infinidade de baralhos prontos no próprio site do Anki. E muita gente que começou a estudar japonês mais recentemente começou a usar o Anki dessa forma. Ao invés de usar o modo clássico, onde você monta suas cartas com o conteúdo que você estudou, ela baixa um baralho pronto e vai aprendendo na medida que aparece ali. E aí, qual das duas formas é menor? O objetivo desse vídeo é eu dar a minha opinião sobre isso e explicar o porquê dela. Em primeiro lugar, eu já testei as duas formas. Eu fui um ávido testador do Anki, onde eu testei ele para tudo quanto é coisa, não só para japonês, mas tudo quanto é modelo de uso, praticamente eu já tentei. Eu já testei frases em português para você lembrar como fala em japonês, já usei ele para aprender kanji, para traçar kanji à mão, e também com baralhos prontos e também montando os meus próprios baralhos. Então, a minha conclusão, eu cheguei baseado nos meus próprios testes. E não só nos meus testes, como de amigos que eu fiz nessa época de uso ávido do Anki, até na própria comunidade, na área de comentários do site do Katsumoto que eu passei. Conheci vários estrangeiros lá que estudam japonês e surgiam várias discussões sobre como utilizar o Anki e muitas pessoas acabavam chegando à mesma conclusão que eu cheguei. E também acompanhando alunos, né? A gente recomenda que os alunos façam de um jeito, tem alunos que fazem de outro, e comparando os resultados dos alunos que fazem do jeito recomendado com os alunos que fazem de outro jeito, os que fazem do jeito recomendado tem mais resultados. Então, eu sou da opinião de que pegar baralhos prontos não funciona. O que funciona é você montar as suas próprias cartas. Agora eu vou explicar o porquê que eu acho isso. Eu acredito que o Anki, ele é uma ferramenta não para você aprender japonês, mas sim para você memorizar aquilo que você aprendeu. Você já estudou tudo que está lá e você está apenas refrescando a sua memória. Porque quando você estuda alguma coisa de um método um pouco mais tradicional, lendo um livro, através de um material didático, através de um curso presencial, curso online, uma metodologia, quando você está seguindo alguma coisa, tudo que você está aprendendo lá está dentro de um contexto. E quando você pega baralhos prontos, ele não está dentro de um contexto. Você vai ter frases lá completamente descontextualizadas. Mas aí alguém pode falar, não, mas lá tem um baralho que são
são, por exemplo, as 200 frases mais comuns do exame de proficiência em língua japonesa nível 5. Elas estão no contexto? Não, porque o contexto ele é muito mais do que a classificação de onde vem essas sentenças. O contexto ele envolve a imagem que estava naquilo que você estava estudando, ele envolve a sua experiência estudando aquilo, ele envolve os sons daquele momento, né? A pessoa que estava te explicando ou os áudios que você estava escutando, ele envolve as explicações que estavam lá, ele envolve a sequência que o conteúdo aparece, ele envolve o fato de serem várias frases de exemplo sobre a mesma explicação gramatical. Tudo isso forma o contexto. O contexto ele tem imagem, tem som, tem a sua experiência, né? A parte sinestésica da coisa. Tudo isso forma o contexto. Inclusive uma coisa que acontece muito comigo e vários estudantes relatam é que, por exemplo, às vezes aparece uma frase lá para você revisar e você lembra do dia que você adicionou aquela frase, você lembra o que você estava estudando, como era a explicação sobre aquilo, qual que era a explicação sobre aquilo que tinha lá, e tudo isso contribui para a sua tarefa de memorização. Ou seja, não é só memorizar frases, é você refrescar na memória aquela experiência de quando você estudou e você aprendeu aquele conteúdo. Quando você faz isso, vai vir muito mais coisa de tabela, não vai ser só a frase, mas você vai refrescar na sua memória as explicações sobre aquela frase, o contexto que estava ali, outras frases que faziam parte daquele momento que você tirou vão vir na sua cabeça, outros vocabulários. Você está revivendo um momento e não só vendo uma frase ali totalmente descontextualizada. E um fenômeno que eu tenho visto, principalmente aqui no canal, né? A gente está fazendo uma série de vídeos onde a gente tira dúvidas a respeito de uma frase que algum estudante mandou, né? E uma coisa que eu tenho visto aqui que não é bom do ponto de vista do estudante, né? Para a qualidade do aprendizado dele, são pessoas trazendo frases relativamente complexas, retiradas de notícia, títulos de notícia, ou um trecho de um mangá extremamente informal, cheio de abreviação, ou uma frase de um nível avançado do exame de proficiência, e que a dúvida que a pessoa tem a respeito daquela frase é um conceito extremamente simples, que qualquer material didático te ensina nos primeiros capítulos, né? E por que acontece isso? Do estudo fora de contexto, pegando frases aleatórias. Ah, eu quero uma frase com a palavra tal. Entra lá no dshow.org e procura e pega um monte de frase, né? Sem ter aprendido as estruturas, a gramática que está por trás daquilo em uma sequência que te permita entender. Eu quero te mostrar melhor como que funciona na prática o que eu estou falando aqui. Eu tenho aqui alguns materiais didáticos voltados para exame de proficiência em língua japonesa. Esses são os materiais que estão aqui para ser enviados para alguns alunos. Então, ó, esse aqui é um material do N5, esse aqui é um material do N3, que é só de gramática, né? Eu tenho aqui do N2 também, ó. Esse aqui é da parte de escuta, de listening do N2. Enfim, cada estudante vai estar no seu nível aí, né, de um material que vai ser adequado para você. Mas vamos supor que você elege um material didático para você seguir e você vai seguir a ordem que ele ensina as coisas, né? Então, ó, vou pegar esse aqui de N5, que é bem basiquinho. E aí, quando você for estudar ele vai trazendo conceitos para você, ele vai te ensinar coisas, né? Por exemplo, vamos lá, ó, tenho aqui um capítulo que é para você estudar na 4ª semana de estudos, né? Ele tem um cronograma esse daqui. E esse capítulo, ele ensina aqui, ó, ele ensina essas expressões como, essas palavras como nanika, dokoka, dareka, itsuka, né? Ó, ele tem aqui. E aí, o que acontece? Ele vai trazer frases de exemplo, ele vai explicar o significado dessas palavras e vai trazer frases de exemplo que utilizam elas. Estudando o Anki do jeito clássico, você vai tirar todas as suas dúvidas sobre essas frases, você vai entender essas frases, você vai ler a explicação que ele dá a respeito desse conceito e aí sim você vai adicionar essas frases no Anki. Quando você revisar, você não vai se lembrar só da frase, você vai lembrar da explicação que tinha aqui sobre isso. Você vai lembrar das outras frases que tinham usando a mesma estrutura e do contexto que elas estavam. E aí você continua, e ele ensina aqui, ó, a estrutura daremo e um verbo na forma negativa. Por exemplo, ashita wa daremo kimasen. Amanhã ninguém vem. Aí beleza, você adiciona essa frase, você vai lembrar da explicação, vai lembrar da estrutura. E aí você adiciona outra frase que é muito parecida, né? Ó, kino wa
dokoe ikimasen deshita. Então, ó, ontem não fui a lugar nenhum. É uma frase extremamente parecida com a anterior, que usa uma estrutura muito próxima, ou seja, tudo isso faz parte do mesmo contexto. E assim você vai evoluindo o seu japonês, aprendendo estruturas, aprendendo a gramática, né? Aprendendo a forma que as frases aparecem, as formas verbais. Ó, temos aqui também doredemo, nandemo, daredemo, itsudemo. Ou seja, em resumo, se você pegar um material didático e se dedicar a ele, estudar ele de cabo a rabo, né? A gente tem o conceito de zerar os materiais. E aí, à medida que as frases aparecem, você adiciona no Anki, você vai ter um aproveitamento muito melhor da ferramenta. E é por isso que eu definitivamente recomendo que você use o Anki como uma ferramenta para te auxiliar no seu aprendizado, não para ser o foco do seu aprendizado. Ele é uma ferramenta que caminha junto com você e facilita a sua vida, mas ele não resolve a sua vida no que diz respeito a aprender japonês. E para finalizar, esse é um vídeo de opinião, né? E o que acontece é o seguinte, eu tenho certeza que vão ter pessoas que não vão concordar, que vão falar, eu prefiro pegar um baralho pronto, eu aprendo na hora que tá lá e eu acho que é melhor. E o que eu queria dizer é que tá tudo bem, né? Você pode estudar da maneira que você quiser. E eu só queria convidar você a sempre testar outras formas, né? Porque assim, eu tenho as minhas opiniões sobre como estudar, só que essas opiniões não é porque eu simplesmente acho ou que faz mais sentido, eu busco testar todas as formas. E quando a gente testa, a gente corre o risco de encontrar uma coisa que funciona melhor do que o que a gente está fazendo hoje. Então, se você estuda baralhos prontos e você acha que essa é a melhor forma, mas você nunca estudou pegando um material didático, seguindo uma linha e criando as próprias cartas, eu queria te convidar a testar fazer isso em paralelo ao baralho pronto que você está estudando. E aí depois de 3 meses, 4 meses, 6 meses, não pode ser uma semana, 2 semanas. O teste tem que ter tempo. Mas aí depois de alguns meses, você vai chegar à conclusão do que é melhor para você, do que funcionou melhor para você, ok? A gente tem que testar tudo e se você tiver alguma metodologia diferente do que é falado e que você está testando, compartilha com a gente justamente para mais gente testar e a gente encontrar a melhor forma possível, no fim das contas, de aprender japonês, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!